colocado nessa noite. Talvez um nome que eu não lembrei, o Senhor lembra, que o Senhor conhece todos. Usa a sua filha nessa noite de uma forma especial, de uma forma poderosa, Senhor, para falar conosco, para falar com a tua igreja nessa noite. Eu oro, papai, abençoando esse trabalho, abençoando esse culto, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu saldo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Pedi aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 1. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. Glória, glória. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Amém, Jesus. Que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava, dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, o batizará com o Espírito Santo. Aleluia. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é meu filho amado, em você me agrado. Até aqui, meus irmãos, possa se assentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória. Essa palavra vem falando sobre João Batista, né? Quando ele pregava o Evangelho, e ele dizia que era para as pessoas se arrepender, para que as pessoas pudessem mudar as suas vidas e descer as águas do batismo. Então, ele pregando o Evangelho, e ele falava que viria alguém mais poderoso do que ele. Alguém que para ele não era digno, né? Até mesmo de amarrar as sandálias. Era o santo dos santos. Era Jesus. Depois de João Batista pregar o Evangelho até um certo tempo, e ele diz assim no versículo: eu batizei vocês com água, e ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Aqui está falando
quase nos tempos do final já do chamado de João Batista, porque ele pregava antes de Jesus. Ele pregava que veria o Messias, veria Jesus. E antes do tempo de Jesus até se formar, até chegar o tempo de pregar o Evangelho, aí vem falando depois o batismo de Jesus. Que João Batista ali, né, quando ele estava pregando, ministrando a palavra para aquelas pessoas que estavam ali, Jesus aparece, vem até ele para ser batizado também. Aí você vai me perguntar, mas se Jesus era santo dos santos, por que ele desceu as águas do batismo? Porque, irmãos, para nos mostrar que mesmo ele, sendo filho de Deus, mas se fez carne como nós, viveu como nós, e ali é necessário descer as águas do batismo. É como se Jesus estivesse ali, o mestre, e nós os alunos, e ele deixou para nós que nós deveríamos fazer. E uma das coisas é o batismo. Aleluia. E quando nós descemos as águas do batismo, nós sepultamos o velho eu. E coisas novas, vida nova, tudo novo se passa em nós. Aleluia. Aquilo ali é deixado ali. Tudo que é de errado é deixado para trás. Então a pessoa começa a viver uma vida com Cristo. E ainda, aqui vem falar ainda sobre a respeito do batismo com o Espírito Santo. Porque vem falando ali que quando Jesus estava ali descendo as águas, que ele é submerso às águas, e ao subir, depois do batismo, veio sobre ele, né, uma pomba que simboliza para nós, né, na Bíblia, o Espírito Santo. E ainda mais, uma voz que ecoava nos céus, dizendo: você é o meu filho, em você me agrada. Deus falando isso, Deus Pai falando isso para o Filho. Porque Jesus veio em obediência ao Pai. Aleluia. Ele não reclamou, não questionou. Ali veio na forma de um bebezinho. Ali cresceu. Cresceu também em sabedoria, entendimento, conhecimento. Mas Jesus não inicia o chamado dele antes do batismo. Se você pegar as outras folhas mais adiante, você verá que Jesus, depois do batismo, inicia-se o chamado dele. E então, João Batista é preso. Ali foi permitido que João Batista fosse preso. Porque naquela época, irmãos, pregar o Evangelho para muitos que se diziam cristãos, né? Na época se dizia. E aqueles que eram sábios, doutores, que tinham poder na lei, mandavam prender, mandavam matar. E o santo dos santos, aqueles mesmo que foi chamado para pregar o verdadeiro Evangelho, era tido naquela época como pessoas que falavam coisas desnecessárias, pessoas que pregavam, mas eles se diziam
por eles não ter tanto estudo na época, não ter tanto poder aquisitivo, não é mesmo? Não era colocado de lado. Eles eram perseguidos, eram torturados, eram apanhados, açoitados, presos, mortos, por pregar a verdade. Você pensa que Jesus também não foi perseguido? Jesus, no chamado de Jesus, se nós formos ler mais à frente, nós podemos ver que mesmo ele iniciando o chamado dele, mesmo ele ensinando a palavra através de parábolas, mesmo ali ele orando por pessoas, e pessoas sendo curadas, sendo libertas, mas sempre na Bíblia você vai encontrar que sempre tinha alguém ali no meio da multidão, mas que não estava ali para receber o milagre, que também não estava ali para adorar o Rei dos Reis, estava ali só para olhar, e só estava ali para apontar, para acusar e olhar os defeitos. Quantas vezes nós nos deparamos assim? Não é diferente hoje. Você pode ver aquela multidão, aquela igreja muitas vezes lotada, mas nem todos estão ali pelo mesmo propósito. Talvez muitos saiam da sua casa. Eu vou olhar se a Mariquinha hoje está de salto, eu vou olhar se fulano está de terno, eu vou olhar se fulano vai cantar bonito ou vai pregar bonito. Não é? Mas não é assim. Mas aqueles que vêm com o propósito mesmo de adorar ao Senhor, de buscar algo de Deus, de buscar a unção, de buscar o batismo com o Espírito Santo, de buscar revestimento do Senhor, esse recebe, esse não sai com a mão vazia, esse não sai da mesma maneira que entrou. Porque ele fala, eu irei hoje na casa do Senhor. Ele não fala assim, eu irei na festinha, eu não irei lá para falar de fulano e de ciclano. Senta muitas vezes ali, dobra o seu joelho, ou muitas vezes sentado, muitas vezes com os olhos fechados, e começa a falar para o Senhor: Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu preciso do milagre, eu preciso de algo, Senhor. E o Senhor começa a ouvir, porque não está ali para olhar o A, o B, o C. Está ali para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e pedir para o Senhor: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Talvez você já desceu as águas do batismo, mas ainda falta alguma coisa. Falta ainda ser batizado com o Espírito Santo. Aí você me pergunta: como assim, irmão? Existe o batismo com o Espírito Santo também. Você sabe, irmãos? Porque o primeiro batismo é o batismo de sepultamento de pecados. E o batismo com o Espírito Santo é aquele que te dá mais vigor cada vez mais de estar na presença dele. É aquele que te preenche de uma alegria, de um ânimo que você não sabe explicar. Aí você pode perguntar: mas eu vi o irmão hoje, nossa, o irmão batia palmas, o irmão lá pregava, ele falava em mistério, ele falava de uma língua que eu não entendia, ele cantava, ele dava aleluia. É o Espírito Santo. Sabe? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele não te deixa você tão quietinho. Ele te cutuca. Ele te incomoda. Ele começa a falar da glória. E você fala da glória. E você quer segurar de todo jeito. Até um dia, irmãos, que a pessoa não consegue se segurar mais. E você dá a liberdade ao Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos,
Ele é educado. Não é que é aquele culto tumultuado, não. Eu falo, quando Deus, assim, nos dirige a nossa vida e nos enche mesmo de verdade, o Espírito Santo, ele é educado, ele te instrui como falar, como entregar a mensagem. Olha como é importante o Espírito Santo na obra. Ele te ensina você a orar, ele te ensina você a falar em mistério, ele te enche, te preenche. É o Espírito Santo. Aí você fala, é bíblico? Sim, porque Deus deixou o Pai, Filho e o Espírito Santo. O Consolador. Por isso que te dá alegria, por isso que te dá vigor, porque Ele te consola, Ele te preenche. E olha só em Atos 19, ele vai dizer exatamente isso, que diz assim: aconteceu que enquanto Apolo estava em Coríntios, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Efésio. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao qual eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então, que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Está vendo, igreja? É Bíblia. Eles já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Mas Paulo falava que faltava alguma coisa, né? Aleluia! Glórias ao Senhor essa noite. Santo, santo, santo o Senhor Jesus. Glória ao Senhor, aleluia, aleluia. E o Senhor falava assim comigo, ele canta, lamanás. Diz assim, ele canta, lamanás. Buscai, buscai o Espírito Santo. Buscai para que Ele possa te consolar e te preencher. Decanta, alabanás, minha decanta, alabanás. E aí cante, lemas, minha decanta, alabanás. Para que a armadura, não decanta, alabanás, desça sobre ti. Decante, lemas. Aleluia. Aleluia. Glória. E tu caminharás e não se cansarás. Correrão e não se fadigarão. Aleluia. Glórias, glórias ao Senhor. Santo, santo, santo. Eles não estavam ali falando de qualquer pessoa. Eles estavam falando daqueles que foram escolhidos para pregar o Evangelho. Glória a Deus. Porque ele fala assim, que naquele momento havia 12 homens. 12 discípulos. E certamente, ao pregar a palavra, faltava ainda o Espírito. E aquele dia foram colocadas mãos sobre eles. E o Espírito Santo de Deus pousou sobre eles. E ali houve línguas, ali houve profecia,
manifestação do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque muitos talvez questionam, porque os crentes são crentes barulhentos. Eita, glória a Deus. Aleluia. Será que lá no céu, igreja, é aquele silêncio? Não. A Bíblia fala que lá é santo, 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 santo. Não há silêncio. Glória. O silêncio só há, irmãos, quando a pessoa cai ali naquele sono, né? É o sono da morte. Ali há o silêncio. Mas quando Jesus for para vir, Oh, aleluia. se tocará, recanta lá a trombeta. Aleluia, Deus. E a trombeta é silenciosa? Não. É aquele barulho que todos ouvidos ouvirão. Aleluia. E quando Jesus estiver nas nuvens, pecando nós, a Bíblia nos diz, em Apocalipse, que todo olho verá e todo joelho se dobrará. Aleluia. Não vai ficar escondido. Glória, glória. Vai ter para todo mundo. E todos ali, como já foi falado, vão ter que confessar diante do Pai. Oh, aleluia. É uma coisa muito séria, que muitos talvez tenham deixado de ser pregado isso, de falar que Jesus vai voltar, de falar que precisa ter um arrependimento, de falar que precisa descer as águas do batismo, Glória. que precisa aceitar Jesus, confessar com a sua boca que Jesus é o único suficiente Salvador de nossas vidas. Não há outro que poderá nos salvar. Não há outro caminho Verdade, Senhor. que terá salvação. E se você está na caminhada, continua. E se você ainda não desceu as águas do batismo, desça. Se você não confessou a Jesus, confesse. Se você ainda não canta, não tem esse fervor, você já foi batizado, mas você fala, ainda não fui batizado com o Espírito Santo, busque, ora. Pede para o Senhor. Deus, a irmãzinha naquele dia leu aquela passagem lá em Atos. E lá fala que Paulo colocou a mão sobre aqueles homens que estavam ali. E eles, crendo, receberam o batismo do Espírito Santo. Oh, aleluia. Não deixe se esfriar na fé. Não deixe que as dificuldades, os problemas te parem de buscar, parem de adorar. Não deixe. E peça sempre a Deus, não retires de mim o teu Espírito. Oh, aleluia. Porque se o Espírito Santo sai de nós, irmãos, é automático. O lugar fica vago. Aí, outro serzinho quer se apossar. Porque só há dois caminhos. Só há. Então, quando não estou em Deus, vocês sabem em quem está. Não há dois. Oh, Jesus. Né? Fala baixo. E andei. Fala baixo. Ai, aleluia. Santo, 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 santo. Fala baixo. É muito bom, irmãos, você receber a cura. É muito bom você receber milagre. Mas o maior milagre é a salvação. O maior milagre é estar na presença do Pai. Oh, aleluia. É não desistir. Oh, Jesus.
você vê muitas vezes os problemas e você fala: Senhor, os problemas eu coloco nas tuas mãos e eu continuo. Oh, aleluia. É perseverar. Quando muitos te olham e falam: não tem solução, é você ter fé. E a fé, nos relata a palavra do Senhor, é algo que você não vê, que você não palpa, mas ela existe. Oh, aleluia. É você crer no Deus do impossível. Deus que tudo pode. Glória a Deus. É você olhar para as pessoas e dizer: há esperança ainda. Oh, aleluia. Ainda não acabou. É dizer que muitas vezes você saber que Deus vai recolher e você dizer para a pessoa, depois você vai ter que prestar conta. Aceita Jesus. Aceita. Mas Deus também deixa a opção de querer ou não, de adorar, de buscar ou não. Olha como que Deus é tão bondoso e cuida de nós em todo o tempo. Bondoso para conosco, mesmo que muitas vezes a gente está cansado, ou muitas vezes: ai Senhor, essa semana foi difícil. Aleluia. Os lamentos, né? E Deus está ali investindo em nós. Deus cuidando, Deus guardando, Deus zelando, amando de cantar. Oh, Deus grande, Deus tremendo. Hoje eu estive ali no hospital, irmãos, e eu estava comentando, quando eu cheguei aqui à igreja, eu vi casos ali, de coisas que aconteceram muitas vezes dentro da minha família. E Deus colocou a mão. Oh, aleluia. E Deus livrou. Problemas, irmãos, graves. Deus permitiu só uma esquina. E Deus foi e colocou a mão. Glória. Você sabe quando você recebe a profecia de Deus dizendo assim: na tua casa não vai ter morte, na tua casa fecha a sepultura. E eu não sabia o que eu ia passar, não. Oh, Jesus. Deus usou de uma pessoa para chegar em mim e dizer. Não demorou pouco tempo. Passei algo muito difícil. Que pessoas me disseram: não vai ter jeito, não vai dar. E que muitas vezes pela medicina era para ter ficado na cama. E Deus foi lá e colocou a mão e livrou. Deus levantou a mão de canto, a mão. Você sabe que é você olhar para o filho. Eu vou falar bem específico. Ele não mexer braço, ele não mexer perna, ele não mexer cabeça. Eu mandei. Eu vi isso, irmão, dentro da minha casa. Eu vi Deus colocar a mão na mão daí, e eu vi hoje uma mulher contando para mim que aconteceu com um parente, deu uma crise e a pessoa se encontrou hoje na cama. Já tem um mês. E eu digo aos irmãos que quando eu trago a palavra do
do Senhor. Eu falo de verdade. É o testemunho de uma mãe que eu cantava essa noite. Que eu vi passar isso. E o Senhor colocou a mão e livrou. Você vê ele cantando. Você vê adorando. Mas você não sabe o que eu passei quando ele tinha 9 anos de idade. Você sabe por que hoje a minha família adora ao Senhor? Eu não tenho a voz de falar nada. Daí canto a voz. Porque meus filhos cresceram vendo a mãe e o pai dobrar os joelhos. Não manda e canta. E a gente começa a recordar-nos de quando Deus toca, Deus livra. E Deus me leva lá na palavra de Daniel, que Deus permitiu ele entrar na cova, né, dos leões. Deus não livrou ele, mas livrou ele lá dentro, para mostrar para muitos que ele é Deus, e agindo ele, quem lhe impedirá? Muitos olharam e falaram assim: vixe, vai ter jeito não. Quando era pequenininho, não conseguia falar, tudo enroladinho. Esse aí não vai falar. Para honra e glória do Senhor, fala, canta, adora, exalta o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Muitas pessoas olharam e falaram assim: não vai dar certo. Deu? Por quê? Canta. Pai, Filho, Espírito Santo estava sempre dentro de casa. Sempre. Na hora, irmãos, daquele desespero, mas na hora Deus fala: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O médico dizer para você assim: pega, leva lá, dá um jeito. Como assim dá jeito? Foi um tempo, irmãos, de muita oração mesmo. Teve vezes que o Senhor falava assim: vai lá no teu quintal, dá um joelho lá no quintal. Mas se eu não venho no quintal, é no quintal, vai lá. E a lágrima descia, eu mandei cantar a paz. Noites em claro, falando com o Papai do céu. E muitos reclamam, né? Muitos querem questionar o Senhor. Mas o que o Senhor está falando assim, é cantar: ninguém para um adorador, ninguém para um adorador, ninguém para um adorador, ninguém para um adorador. Eu mandei. Glória. Aleluia. Não duvida, não duvida das promessas do Senhor, não duvida, porque quando Deus fala assim, vai cantar, Deus realiza. Deus assina embaixo, porque Deus está falando. Vai pregar, Deus assina embaixo, porque o Espírito Santo, irmãos, cuida das mulheres ali quando está gestando, cuida do bebezinho lá dentro do ventre. Pode ser até que tem essa
Deus falava, ninguém cala. Ninguém cala. Ei, aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Busca a presença do Senhor. Porque quando você receber esse batismo do Espírito Santo, eu não sei por que o Senhor está falando. Você vai ser outra pessoa. Aleluia. Você vai adorar em todo o tempo, em todo momento. Glória a Deus. Eu não imaginava o que o Senhor ia fazer na minha vida. Então eu sei que o Senhor ainda vai fazer muitas coisas. Aleluia. Porque é promessas do Senhor. Eu não tinha ideia. Quando começou, irmãos, eu não tinha ideia. Eu falava para Deus que eu não ia aguentar, que eu não ia suportar. Deus, eu falei para o Senhor, eu não consigo, não tenho força. E Deus falava assim: é nisso que eu vou te fortalecer. Aleluia. Eu me lembro que de tempos, irmãos, que eu pegava um celularzinho, botava um hino ali. Esse daqui olhava para mim e falava: mãe, tu só chora e canta. Lavava a louça chorando e cantando. Chorava, fazia o serviço da casa, essa menina também. Ela fala: mãe, para de chorar, parece que a senhora está entrando em depressão. Eu não sei, eu não estou entrando não, mas eu também não estou entendendo. Aleluia. E foi assim por um bom tempo, irmãos. Eu me emagreci bastante. Mas hoje, irmãos, hoje eu entendo. Oh, aleluia. É Deus me fortalecendo. É Deus fortalecendo meu esposo. É Deus fortalecendo a minha família. É Deus fortalecendo. Quando você ouve o médico olhar, examinar e falar: deu isso, deu aquilo, mãe, mas era para ser assim, era para tomar tantos remédios e tomar um só. Eita glória! Aleluia. Deus faz milagre, irmãos. Deus faz milagre. Glória a Deus. Não demorou muito tempo, passou-se os anos. Lá veio o menininho de novo com a perninha meio que parada. Foi em torno de uns 3 meses, já grandinho. E Deus faz outro milagre. Aleluia. Ele estava na igreja correndo. Eita glória! Esse Deus é tremendo. Esse Deus é um Deus do Espírito Santo. Esse é um Deus que nós acreditamos, que nós exaltamos, adoramos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus dos crentes barulhentos. Porque aquele dia houve choro, houve adoração. Hoje tem canto, charabaço, Deus tem canto, alabadas. Confundiu a medicina. Confundiu muitos que diziam que não ia conseguir. Tem canto, charabaço. Pessoas do meu lado diziam: o que tu tens de diferente? Andei, cantalabás. E eu disse assim: eu tenho Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, antes de eu ir no médico, eu ia quietinha no meu quarto e eu falava para o Senhor do propósito. E eu ia quietinha, só eu e Deus. Entrava dentro do consultório, o doutor olhava em mim, olhava nele. Quantas vezes o médico olhava assim, olhava lá. Se dizer assim, não entender muita coisa. Mas eu achei que era isso. Caminhou para 2 neurocirurgiões.
Chegou lá, o médico olhava, um falava cirurgia, mas chegava lá o médico, o neurocirurgião olhava e falava assim, não, não é bem assim não, mãe. Não vai passar por cirurgia não. A senhora pode voltar, vai escrever uma cartinha, a senhora leva. Mas eu sabia que era a mão de Deus. Glória. Aleluia. Porque a gente orava e falava para o Senhor que seja a tua vontade. Não tem cantar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nesses momentos, só o Espírito Santo para te consolar, dar força. Oh, aleluia. Dá força para você louvar, de você falar da palavra ainda para aquele que está lá fora. E você se lembrar, passando isso, mas eu vou cantar que Deus cura. Oh, glória. Eu vou falar para aquele que Deus faz o impossível ainda. Aleluia. Glória a Deus. E foi nessa trajetória, irmãos, que até hoje nós estamos adorando ao Senhor. Aleluia. De não desistir, de perseverar, de ter a confiança, de ir ao médico, de não deixar tomar a medicação, mas crendo que primeiramente era Deus, aonde que ele disse assim, vai ter que tomar vários, ficou só com um. E se olhar hoje, talvez nem é para a crise, é só para simples prevenção de dor de cabeça. Talvez alguém olhar para mim, olhar para o meu esposo, talvez não ter nada. Porque muitos olham pela aparência. E Deus olha lá dentro. Oh, glória. E Deus sabe das lutas do dia a dia que nós passamos. E permanecer na presença de Deus. Aleluia. E olhar para pessoas. E Deus hoje me levou lá. Eu creio que o Senhor me levou, permitiu que a minha avó ficasse internada. Para que eu escutasse coisas que poderiam ter acontecido. E que Deus livrou e guardou a minha família. Glória a Deus. E eu agradeço essa rica oportunidade que o Senhor concedeu nessa noite. Quero passar o microfone para o pastor. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Receba do céu essa palavra, do seu coração nessa noite. A glória de Deus, né? Para quem acompanhou um pouco, eu acompanhei já o finalzinho, a gente viu a mão de Deus agindo mesmo, né? Mas quem acompanhou mesmo foi Devanir e ela, acompanha desde o começo, que viu o começo do milagre. Eu fui ver o final, né? A glória de Deus também vi um milagre muito grande na vida do Barba também, Deus fazer algo extraordinário na vida dele. Se a hora tiver vontade, ele vai vir e fala. Vai falar com a boca dele em nome de Jesus, amém? Para a glória de Deus. Vamos colocar de pé. Domingo que vem é domingo de ceia, é o primeiro domingo do mês, é dia da ceia. Você venha participar conosco em nome de Jesus. Quero pedir em nome de Jesus, o Ney vai viajar amanhã cedo, Deus esteja abençoando a viagem dele, na ida, na volta, guardando, sustentando, fortalecendo em nome de Jesus. Aqueles que vão pegar a rodovia, aqueles que vão sair da cidade, que Deus abençoe também, né, aqueles que vão ficar aqui também, porque não é só
Muitas vezes a gente pensa que é só na rodovia que é o perigo, né? Muitas vezes até dentro da cidade também é perigoso. Hoje o trânsito está muito perigoso. Se não for a mão do Senhor, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas Deus é um Deus que cura, um Deus que livra, um Deus que transforma. Amém? Estende a mão para cá em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela sua palavra, por esse momento. Obrigado, Jesus. Como o salmista diz, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas fará o Senhor ainda. Quero pedir em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada, Pai. Abençoa o pai, abençoa a mãe, abençoa os irmãos. Abençoa toda a parentela, Pai. Eu quero pedir em nome de Jesus pela vida da dona Alzira, da irmã Alzira, que está lá no hospital, lá em Dourado. Deus, que o Senhor esteja abençoando. Quero pedir também em especial pela vida do Marcos, Pai, pela vida do seu Heraldo. Que o Senhor esteja trabalhando em prol da vida deles em nome de Jesus. Que aquilo que o médico disse, ó Pai, o Senhor possa reverter, como o Senhor fez nesse testemunho em que a irmã Dilene contou, assim como o Senhor fez na vida dele, o Senhor pode fazer na vida de qualquer um, Pai. Basta o Senhor estender as tuas mãos. E eu sei que as tuas mãos estão estendidas para cada família aqui representada. Eu oro nessa noite, Pai, com o nome de Jesus, que o Senhor venha verdadeiramente abençoar, Pai, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e amanhã para toda a eternidade, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Deus abençoe. Vá em paz com a graça do nosso Senhor Jesus.